Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificar. E queridos, hoje nós iremos falar de mais um assunto relevante, importante, que vai edificar a sua vida. Com certeza pode ser uma dúvida que você tem, mas se é dúvida, hoje você vai saber. Vamos falar aqui sobre o tema A Verdade sobre a Unção com Óleo. Eu tenho absoluta certeza que você já deve ter visto a prática que é muito utilizada em muitas igrejas. A unção com óleo, ela não é feita somente em relação a pessoas, mas é feito sobretudo sobre objetos e com aplicações diferentes. Na maioria das vezes, as pessoas pegam de repente uma carteira profissional para poder ungir e orar sobre um trabalho. Às vezes pode pegar esse mesmo óleo e ungir uma roupa, às vezes fazendo com que represente essa roupa aquela pessoa que a usa, para que uma bênção possa chegar até ela. Isso também pode acontecer em uma unção diretamente em uma pessoa, em sua testa ou em suas mãos. Queridos, tem muitas pessoas que fazem aplicação em uma enfermidade direto. Bom, mas nós iremos entender hoje. Por que eu falei a verdade? Porque nós temos que ver as aplicações que foram realizadas segundo a palavra de Deus. Então hoje você vai entender se realmente a unção com óleo, no Antigo Testamento, Novo Testamento e na nossa atualidade, se elas estão em consonância uma com a outra. Porque será que é realmente a unção com óleo que nós vemos na Bíblia é o mesmo que está sendo realizado hoje? Então é isso que nós vamos aplicar, vamos estudar, e hoje eu quero que você pegue sua caneta, seu papel, sua anotação e vamos juntos comigo, porque eu tenho muitos versículos para falar com vocês e eu tenho certeza, o meu texto base de hoje é Tiago, no seu capítulo 5, versos 14 e 15, sendo que eu vou ter que falar de outros versículos que vão falar do Antigo Testamento, e olha, eu vou falar um versículo aqui que com certeza vocês vão ter a mente aberta para poder entender por que eu estou falando de um tema desse. Porque é importante, é relevante, acontece hoje nos nossos dias e nós precisamos entender. Será que o que acontece hoje em muitas igrejas pode estar acontecendo na sua? Será que isso realmente é o que veio da palavra de Deus, é que veio como algo que o Senhor deixou para que nós viéssemos praticar hoje? É uma prática que realmente o Senhor Jesus estava fazendo? Bom, mediante tudo isso, vamos falar no detalhe. Por isso eu quero que você não deixe de se inscrever, também não deixe de compartilhar e, sobretudo, comente nesse vídeo se você tem essa prática. Se você, na sua casa, você pega o óleo ungido para colocar nos umbrais da sua casa, se você coloca no muro da sua casa, se você coloca até no seu carro, seja onde for, fale para mim e o que representa a unção com óleo para você. Na verdade, a unção com óleo ela tem qual finalidade para você? Isso vai ser importante. Tá bom, queridos? Então vamos começar falando sobre essa prática, porque como eu disse aqui, toda prática cristã, ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter um porquê. Por que ela existe? Qual é realmente o objetivo dela? Então, se a gente não entender esse princípio, como é que a gente vai entender o porquê fazemos? Bom, começando por esse princípio, nós podemos dizer que, com base no Antigo Testamento, a unção com óleo, ela tinha a finalidade específica para ungir reis, sacerdotes, juízes e utensílios do tabernáculo, e até mesmo o próprio tabernáculo. Isso é muito importante, porque nós vamos entender que não era, eu vou pegar aqui o óleo e vou ungir, mas assim, de forma aleatória. Isso não acontecia no Antigo Testamento, e é isso que eu quero deixar bem claro para vocês possam ter o primeiro impacto do conhecimento, que no Antigo Testamento não era como nós vemos hoje, mas vamos entender. Pega a sua caneta e começa agora que nós vamos passear pela Bíblia. Veja o que diz Êxodo no seu capítulo 40, verso 9.
Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Bom, queridos, isso era uma ordem de Deus, para que pudesse ungir não somente os utensílios, mas também o tabernáculo. E veja que ele está dizendo que santificaria aquele ali e todos os pertences seriam santos, porque a finalidade dos pertences eram somente para o serviço do Eterno. Mas não para por aí. Veja o que diz também Levítico no seu capítulo 8, versos 10 e 11. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Nós vemos aqui, queridos, ordens específicas foram obedecidas de forma plena. Aqui não está falando, olha, faça ali, pega o tabernáculo, mas não seja somente no seu tabernáculo, não. Também seja na sua tenda. Unja a sua tenda. Não foi isso que aconteceu. Então, há uma ordem específica e era para santificar os utensílios e os pertences do tabernáculo, até mesmo o tabernáculo. Você veja que aqui Moisés ele ungiu o tabernáculo. Então, queridos, era algo específico, era algo para o serviço do Eterno. Então, tinha finalidade, tinha objetivo e era assim realizado. Mas, como eu disse aqui, também era para ungir sacerdotes. Veja o que diz a Bíblia em Êxodo, no seu capítulo 28, 41. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Bom, amados, veja aqui que era ali para o sacerdócio de Arão e seus filhos. Para que isso acontecesse, para que eles pudessem realmente começar e fossem santificados, tinha que ter o quê? A unção. Tinham que ungir e consagrar. Bom, amados, eu estou passeando com a Bíblia, eu estou aqui mostrando como era a aplicação do Antigo Testamento, porque o Novo vai ser surpreendente. Veja o que diz agora a unção sobre rei. Nós temos que falar de tudo isso. A Bíblia diz em 1 Samuel, no seu capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Queridos, veja que nós estamos falando de uma unção que consagra, que santifica objetos, utensílios, o tabernáculo, e que também unge, consagra sacerdotes. E agora nós estamos falando de uma unção que, além de tudo, além de consagrar e tal, ainda trouxe a presença do Espírito Santo. Bom, amados, veja que isso foi sobre Davi. Eu gostaria que nós, agora que vamos fazer a transição para o Novo Testamento, eu gostaria que você tivesse a sua mente totalmente aberta. E eu sei que você já pode ter ouvido falar, ou você já deve ter ouvido o ensinamento de muitas pessoas que falam como deve ser a unção, para que serve. Mas eu gostaria que nós nos baseássemos na Bíblia. Eu gostaria que nós ficássemos totalmente arraigados na palavra de Deus. Se você deseja ter um entendimento segundo a palavra, é o que faremos. Não sobre o que eu acho, o que você acha, o que outro irmão acha. Vamos pelo que a palavra do Senhor fala. Eu gostaria que nós lêssemos e se prepare que tem uma palavra que, como eu disse, ela vai trazer uma surpresa para você. Mas eu dou uma pausa aqui para dizer, queridos, falando totalmente sério com cada um de vocês que está atrás dessa câmera, eu gostaria de dizer a você que esse trabalho aqui é um trabalho evangelístico. E para que ele possa realmente ter relevância, todo o material que é dito aqui é relevante. Mas ele só consegue chegar aos lares que precisam se a gente fizer a nossa parte, se inscrever, engajar o vídeo, comentar, dar o seu like. Tudo isso ajuda o vídeo
a chegar até as pessoas dos quais tenho certeza que o Eterno deseja. Por isso eu peço a sua ajuda para que você possa engajar o vídeo, possa compartilhar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que Deus possa nos abençoar. Na aplicação do Novo Testamento, amados, vamos falar sobre a unção que foi realizada pelos 12. Jesus, ele enviou os 12 para evangelizar. E olha como aconteceu, onde narra Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava. Bom, queridos, veja que parece-nos, e aí não podemos ter uma afirmação por quê. E eu vou aqui dar todo o detalhe. Veja que aqui os 12 foram enviados e eles estavam evangelizando para o arrependimento. E quando tinham pessoas com demônios, eles expulsavam. Quando tinham pessoas enfermas, eles com óleo as curavam. Tá, mas então quer dizer que isso daí era uma prática exclusiva e que Jesus também fazia? Jesus poderia usar o óleo como poderia não utilizar. E agora por que com os discípulos eles estavam usando óleo e o mestre poderia não estar utilizando? Isso vai ser especial para você entender. Especial, queridos. Bom, dito isso, a gente pode começar a pensar assim, meu Deus, se eles foram ali, então isso era uma prática. Era uma prática. Não, calma que nós vamos entender no detalhe. Veja agora esse versículo que com certeza vai realmente nos impactar. Vai nos impactar por quê, queridos? Porque esse versículo vai falar muito ao nosso coração. Abra sua Bíblia, anote, coloque aí com marca-texto, porque vai ser importante. Quando alguém perguntar sobre a unção, principalmente no Novo Testamento, veja o que diz. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, veja que passagem, que versículo-chave que vai abrir o nosso entendimento. Aqui está dizendo que o próprio Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Não foi óleo. Aqui foi o Espírito. E através disso ele ia fazendo bem e curando todos os oprimidos. Então, vamos lá. Por que Jesus ele curava muitas pessoas sem óleo? Porque ali já tinha a presença do Espírito, a presença do Eterno. E isso veio acontecendo logo depois, em Atos. Os discípulos até então não tinham recebido ainda. Então eles estavam ainda com a prática do Antigo Testamento. Eles estavam com uma prática onde até usavam óleo. Mas veja que em Atos dos Apóstolos vão acontecer muitos milagres dos quais não há necessidade nenhuma de óleo. Mas vamos entender porque o versículo-chave, que é a nossa base, é aquela que é utilizada exatamente para dar o entendimento de que há necessidade de ungir as pessoas com o óleo. E com isso, para a finalidade de curar o doente. E vamos entender se realmente é isso. Veja que a expressão em Tiago diz, está alguém entre vós doente? Essa é a primeira parte que fala. Só que nós temos que entender que a palavra doente aqui, ela quer dizer astenei, que tem a sua tradução como fraco ou débil. Bom, amados, veja que aqui essa mesma tradução ela é aplicada para falar sobre fraqueza espiritual. Não necessariamente está falando de uma enfermidade física, mas espiritual. Isso é muito importante vocês entenderem. Muito importante vocês entenderem
E aqui eu não estou descartando, logo coloco aqui, não estou descartando o quê? A unção com óleo sobre uma pessoa enferma não possa acontecer. Só que eu estou mostrando para vocês o que aconteceu em Tiago. Em Tiago 5, não é o doente que estava enfermo, mas sim aquele que estava débil ou fraco. Fraco na fé, fraco espiritualmente. Veja que se você for olhar em Romanos, capítulo 14, verso 1, se você for olhar em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 7, você vai ver que em todos esses tem aplicação de que aquela pessoa estava fraca ou débil espiritualmente, que é exatamente a mesma expressão utilizada por Tiago. Logo você vai ver que na sequência do versículo, ele ainda vai falar, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque está falando de uma sequência espiritual. Ele não está falando de um momento físico para depois vir o espiritual. Ele está falando de um momento espiritual desde o início. Mas veja que essa pessoa estava tão fraca espiritualmente que ela não conseguia ir até os presbíteros. Ela tinha que tomar a iniciativa de pedir aos presbíteros que fossem até a casa dela. Então, a primeiro instante, veja que a unção que nós estamos falando aqui não era aquela unção em que a pessoa ia buscar na igreja, mas sim aquela no qual a pessoa pedia para que fossem à sua casa. Por quê? A pessoa estava fraca de forma demasiada. Ela não tinha condições para poder ir até ali e ser ungido. Ela não tinha como chegar ali e pedir aos presbíteros. Então, chamava os presbíteros, chamavam, e isso daqui é tão importante, queridos. Isso é tão importante que muitas pessoas, e aqui eu já quero entrar no que está acontecendo hoje, que muitas pessoas olham para outra e falam assim, ela é espiritual, ele é espiritual. Aí essa pessoa começa a ungir todo mundo. Meu amigo, meu irmão, amado de Deus. Outra coisa que eu poderia falar aqui e levaria tempo, mas não vou fazê-lo, é sobre aquela pessoa que de fato tem autoridade e realmente pode orar por você. Isso é muito importante, queridos. Existem pessoas que podem estar com a vida tão contaminada que em vez de abençoar a tua vida, essa pessoa pode transferir aquilo que não é bom. Bom, mas como eu disse aqui, isso não é para hoje e nem é o que eu desejo falar. Mais uma vez, aqui nós vamos falar exatamente sobre a unção com óleo ou com azeite. Existem muitas pessoas que tentam falar sobre a pessoa ungir com um tipo de óleo ou azeite medicinal. Só que isso é um pouco, no meu entendimento, respeitando todas as outras opiniões, eu acho que é forçar o texto. Porque veja que nós estamos falando sobre algo espiritual. Algo espiritual não precisa ter a parte medicinal. Tá, queridos? Nós podemos olhar lá atrás, se nós formos ver a passagem ali do bom samaritano, nós vemos exclusivamente que aquele homem, o samaritano que vai ajudar aquela pessoa ferida, estava ferida. Ele utiliza-se do azeite, porque o azeite era medicinal. Ali sim está muito claro de que ali tinha um conceito não espiritual, mas sim de cura, de tentar sanar ali aquelas feridas. Bom, voltando aqui, queridos, agora nós vamos ter um entendimento. Veja que eu falei lá atrás sobre como Jesus foi ungido e tudo mais com o Espírito Santo. Agora nós estamos falando sobre uma pessoa que estava ali doente, segundo a palavra, mas nós já entendemos que é fraco ou débil, fraqueza espiritual. Veja que não há aqui no Novo Testamento, para começar, não há finalidade da unção sobre objetos. Não há. Não há aquela parte onde fala assim, unja o candelabro, unja ali a menorá, unja ali. Queridos, nós estamos falando realmente de coisas que ainda poderiam ter sentido naquela época.
e não acontecia. Então por que eu estou alertando os irmãos? E aqui eu não estou falando assim, não faça. Por que eu não estou falando isso? Porque vai do coração de cada um. Se você está fazendo isso sem misticismo, porque veja bem, em nenhum momento, e eu quero deixar isso muito claro, em nenhum momento a Bíblia dá poder ao óleo e nem ao azeite. A Bíblia não dá poder à unção com óleo. Não dá. Então, se muitas pessoas se prendem esperando que, eu vou ter prosperidade se eu tiver uma oração com azeite. Eu vou ter a minha vitória se eu estiver ali passando pela fila e for ungido pelo abençoado lá, o varão. Eu vou ser ali curado se eu chegar ali e realmente receber aquela unção. E olha que realmente eu estou falando isso com muito alarde, porque muitas pessoas dão total validade e poder ao azeite ou óleo. Muitas pessoas chegam até a comprar. Eu vou comprar o bálsamo, eu vou comprar aquele óleo que vem de Jerusalém, eu vou comprar aquele que é ungido no monte. Amados, nós devemos entender que se fosse assim, se fosse dessa forma, por que as pessoas iriam até Jesus? Por que as pessoas teriam o interesse de ir até Jesus pedindo que o Senhor fizesse algo, clamasse por ele para que ele pudesse resolver a sua situação? Porque o alvo de qualquer benefício a nós é Jesus. O óleo não tem esse poder. Veja que aqui nós estamos falando de uma pessoa que precisava espiritualmente. E isso nós já vimos lá. Vimos lá que tinham pessoas que estavam enfermas, os discípulos foram lá com óleo e curavam. Muito bem. Mas já vimos muitos exemplos, queridos. Muitos exemplos. Eu quero aqui dar um entendimento, quero alertar vocês, principalmente porque tudo veio com a instituição da extrema-unção pela Igreja Católica. Tudo começou a abrir o entendimento das pessoas, principalmente para chegar até hoje, para chegar até este momento, quando todos viram que tinha essa extrema-unção. Mas veja que a extrema-unção, ela não tem a finalidade de curar. Então você veja que até para chegar nesse momento nós vemos que a finalidade da unção ali não é para curar. Bom, queridos, eu gostaria muito que você entendesse qual é a verdade sobre a unção com óleo ou azeite. Entenda que, na verdade, o que vai salvar a pessoa, o que vai fazer realmente a pessoa se levantar é a oração da fé. A oração da fé, por que ele fala que a oração da fé salvará o doente? Veja que o termo é esse, salvará o doente. Por que tem essa expressão, salvará e não curar? Eu já disse, eu acredito que você já está entendendo. Você não pode ser salvo se não for algo espiritual. Mas no caso ele está dizendo que a pessoa está quase morrendo. E aí vai fazer... Não, meu irmão. Não. Unção nenhuma consegue salvar. Aqui está falando da oração da fé justamente porque aquela pessoa precisa ser fortificada na sua fé. Ela está fraca, ela está débil e ela precisa se levantar. Como ela vai se levantar? Com a oração da fé. Vai ter unção? Vai. Mas em prol daquela necessidade, em prol daquele objetivo, e a pessoa vai. E com isso, se a pessoa estiver em pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então eu gostaria que você ficasse na posição, usasse sem misticismo,
sem nenhum tipo de pensamento, que pode ser aquele pensamento que a gente vê tão facilmente, colocando fé naquilo que você não precisa. Queridos, a fé em Cristo é o suficiente para você e para mim. Você não precisa ter fé no óleo, você não precisa ter fé em objetos abstratos. Você precisa ler a palavra de Deus, acreditar em Cristo Jesus, você tem que ter o seu alvo em Jesus. Fora dele, não há nada que possa lhe ajudar de forma efetiva. Então eu gostaria de terminar, gostaria de falar com os amados que esse estudo, ele desmistifica essa prática. Eu não vou dizer doutrina porque não chega a ser doutrina. Mas essa prática, queridos, que hoje é tão praticada, onde as pessoas parecem que dependem, se elas forem à igreja e não forem ungidas, alguma coisa faltou. E eu quero dizer para vocês que, de todo o coração, com muita humildade, que não é por aí. Acredito que se você for à igreja, seu alvo for Cristo, e se Ele te visitar, já é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Agora, se você vai na igreja e você tem necessidade de ser ungido, mas ainda assim nem recebeu a visita do Senhor, aí sim tem algo faltando. Então, queridos, espero que nós não troquemos as prioridades e muito menos o nosso foco e objetivo. A unção com óleo e azeite, veja que ela tem um objetivo. Mas o objetivo desse não é curar a pessoa que está enferma. Não é isso que Tiago está colocando. Tá bom, queridos? Então, que a paz do Altíssimo, que o Senhor possa lhe abençoar sempre, a sua família, a tua casa e também a ti. Em nome de Jesus.